Olá. Oi, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo? Tudo jóia. Eu esqueci de vir mais arrumado. Hoje a live é sobre moda e eu tô com a minha camisetinha aqui, polo. Devia ter vindo de blazer, de gravata, né? Mas Mais esqueci. chique, né? Mas eu esqueci. Eu vim com o próprio uniforme, não deu pra trocar, não deu tempo. Tudo Não tem bem? problema, tá perdoado. É, tudo bem, tudo jóia? Tudo jóia? Tudo bem também. Bom, primeiro, obrigado, Ana, por estar aqui comigo, por passar esses próximos 40 minutos aqui compartilhando informações. Acho que vai ser bem legal para mim, porque é um mundo que eu conheço muito pouco, o pouco contato que eu tenho é com a rede de contatos que eu tenho, que é aqui de Americana, um polo que a gente atende algumas empresas importadoras. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre isso. Mas a sua visão vai ser bem interessante para a gente também falar um pouquinho sobre o mercado como um todo, né? Minha visão é muito pequenada do tamanho do mundo da moda, né? Obrigado aí pelo seu tempo, viu? Obrigada eu pela oportunidade. Desculpa, eu nunca fiz uma live, então me desculpe qualquer gagueira aí. Não, imagina, que isso. Vamos lá, algumas coisinhas que são importantes. Primeiro, essa live vai ter uma duração de aproximadamente uns 40 minutos, mas a gente tem passado um pouco, Ana Cláudia, acho que você já viu algumas, inclusive, que às Vi. vezes tem perguntas, o pessoal vai falando e aí eu acabo não cortando. Então, se passar um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que daí eu encerro logo em seguida. Tá ok. A segunda coisa é que depois que nós terminamos essa live, ela fica disponível compartilhar ela depois com alguém, ou mesmo eu vou depois compartilhar com alguns clientes, com alguns conhecidos. Vou fazer isso depois pelo YouTube, tá bom? Tá ok. Bom, vamos lá. Como que eu vou começar aqui a dinâmica? Eu vou fazer algumas perguntas, algumas situações aqui que eu vou colocar para você. E depois, se o pessoal quiser perguntar para você aqui também, conforme forem subindo as perguntas ou os comentários, eu vou lendo para você. Então não se preocupe em marcar nem nada, porque eu Tá depois ok. passo isso para você. Tá Beleza? bom. Fala um pouquinho primeiro sobre você, sobre sua carreira até aqui, enfim, comenta um pouco sobre sua atividade. Bom, eu tô há um tempinho já no mercado, né? Eu comecei no ramo de confecção aqui em Tietê, né? Uhum, Trabalhei primeiro no mercado infantil, malharia, né? As confecções aqui de Tietê, o pessoal que conhece, é o polo aqui de Tietê, esse aquilo, é regional, aqui é tudo envolvido em confecção, minha mãe é costureira, então assim, iniciei minha carreira em confecção, trabalhando em produção e fui tomando gosto e trabalhei 4 anos no setor infantil e surgiu uma legal. oportunidade para mim trabalhar no universo jeans, né? Foi quando eu Uhum, conheci o João Foltran, foi quando eu trabalhei com ele, né, na tá. fábrica em Tietê, tá? Uhum, Conhecendo esse universo hoje, que hoje eu sou especialista, que é nesse universo jeanswear, certo? legal. Então, assim, já Certo. fazem 10 anos que eu trabalho nesse ramo de jeans, né? Uhum, Já sou formada em design de moda, né, uhum, pela Nossa Senhora de Patrocínio, e trabalho aí, atuo com magazines atualmente, mas já trabalhei muito tempo com marca segmentada, com o Grupo Restock, com várias grifes aí do país. Então, assim, eu tenho um conhecimento técnico de vários eixos aí de confecção e de marca segmentada também. tá, então eu já vou começar com a primeira pergunta que nem estava no meu script aqui. O que que é marca segmentada no mundo da moda? O que que você chama de Quando a gente segmentada? fala de marca segmentada, seria, por exemplo, assim, uma John John, uma grife, né? A gente chama de Tá, marca segmentada, são as grifes, né? Então, assim, joia. eu trabalhei com o grupo Restock, que é hoje dona da John John, Lelis Blanc, Bobô. Então, o pessoal que está envolvido nesse mundo da moda sabe O o que é poder isso? agregado, né, que tem essas Uhum. marcas dentro do mercado, tá? Essas marcas, Ana, elas hoje, como que elas trabalham? Elas têm fabricação própria ou elas terceirizam, por exemplo, com indústrias em Tietê ou em outros polos? Todas elas trabalham com terceirização, elas trabalham com PL, né, que o pessoal chama. Então, assim, Sim, eles trabalham apenas no escritório, passam todo o desenvolvimento para as empresas, né, para as fábricas, igual atualmente eu perfeito. trabalho, que é uma fábrica de private label, e a Uhum. gente confecciona todo o produto, desde do desenvolvimento até o produto embalado em loja. Então, assim, toda marca segmentada hoje dentro do país, acho que 99% que tem a produção externa. A maioria é produção externa.
Entendi. Então, todas, na verdade, essas marcas próprias, hoje elas se dedicam basicamente em ter uma marca forte, acompanhar a tendência. Sim. Ela é muito mais uma empresa de know-how, de conhecimento de mercado, do que uma produtora, né? Ela não fabrica Exatamente. nada, né? Não, ela não fabrica nada, né? Ela é mais assim, especialista no ramo de lojista, de ter as lojas sobre o país, essa parte do Uhum. marketing, mas assim, a parte produtiva mesmo é terceirizada. Essa terceirização, ela é só fabril, Ana, ou ela ocorre também em termos de cadeia logística? Eu quero dizer, o cara dispara um pedido para vocês e vocês também são obrigados depois a entregar nas lojas, ou não? Vocês produzem e entregam num CD da marca própria, da Na marca verdade, assim, segmentada? existem várias dinâmicas, mas assim, a maioria deles trabalham nos CDs. Então a gente entrega a Tá. logística dentro dos CDs, onde eles fazem toda a distribuição dentro das lojas, porque a maioria dos magazines, principalmente, e também as marcas, eles têm vários formatos de loja, né? Onde atende Tá. regional. Então aqui vendo Uhum. mais, aqui eu vendo tal produto, eles direcionam também. Não é todos os Entendi. produtos que vão para todas as regiões, né? Por uma questão de Uhum. target, de poder aquisitivo. Então, eles fazem toda essa distribuição que é a logística deles. Legal. O mercado da moda, pelo menos até então que você está comentando, ele é um mercado que ele está vivendo uma situação que é comum também a outros setores. O setor de cosmético também está muito com essa frente de atuação. O cara tem uma marca muito forte, uma marca consagrada, investe muito nisso, mas terceiriza a produção. Quando você olha atrás da embalagem, você vê lá, fabricado por, distribuído por, né? Pelo que eu estou entendendo, o mercado da moda também caminha parecido, né? É muito, muito. A maioria das marcas hoje dentro do mercado trabalha nesse formato. Tá. Vamos falar um pouquinho da nossa região aí de Tietê, enfim, de Cerquilho, né? Eu falo aqui para as pessoas em Piracicaba que Piracicaba pertence à Grande Tietê. Aí as pessoas ficam bravas comigo, mas Tietê é a principal cidade da região, né? E me fala um pouquinho. Hoje ainda Tietê, mesmo Cerquilho, o principal foco das indústrias têxteis aí são confecção infantil e jeans, né? Isso. Na verdade, aqui toda a parte da região aqui foi muito forte no infantil por um bom Sim, tempo, né? Daí, assim, aqui na região a gente também tem o jeans que se firmou aqui na região e é muito forte, emprega muitas pessoas, né? Apesar de, assim, sim. da gente ter muita, como é que diz? Muita instabilidade dentro do mercado, mas, assim, o ramo de confecção aqui é muito forte. É o que mais gira, na verdade, na parte na regional aqui. E eu acho que também ele acaba empregando de certa forma, formalmente e informalmente, o que não é de todo modo ruim, né? Porque essas costureiras que trabalham informais, elas acabam tendo uma renda extra ali que acaba cooperando enfim, com recurso familiar, né? Então, de certa forma, emprega muita gente mesmo, né? Sim, na verdade, assim, né? Hoje, ainda isso aconteceu uma redução muito grande, Mário. Porque, assim, Hum, antes, eu falo assim, há 10 anos atrás, existia muitas costureiras em casa, sim, que os filhos, enfim, o marido, todo mundo ajudava aí com essa mão de obra e levantando uma renda extra, às vezes, ou a renda principal da família. Hoje, os magazines em si, eles não permitem esse tipo de trabalho em casa, né? Em virtude, assim, dos grandes nomes aí do mercado, por causa de trabalho escravo. Então, assim, ah, tá, categoriza trabalho escravo. Então, assim, hoje em dia, na empresa que eu trabalho, né, que é uma empresa maior, que tá. atende todos os magazines hoje do país, nós já não podemos fazer esse tipo de trabalho. Diferente da maioria das confecções que hoje aqui em Tietê ainda aplicam esse formato, né? Que tem Ah, as tá. costureiras em casa, que tem Uhum, as arrematadeiras que a gente chamava antigamente, que é aquelas mulheres que limpavam as sim, peças, que faziam as florzinhas, que faziam os bordadinhos, né? Então, isso hoje no mercado, assim, industrial, vamos dizer assim, no mercado industrial, em grande escala, por exemplo, quem trabalha com magazine já fica mais limitado a esse formato, né? E é uma entendi. pena, eu falo, assim, é uma pena porque a gente, aqui na nossa região, isso alimentou muitas famílias, inclusive Sim. eu me envolvo nisso, né? Minha mãe, meu tio, enfim, muitas pessoas dependiam, inclusive, desse trabalho. Claro, claro. E na verdade, eu vou só fazer mais esse comentário e depois você ainda reforça comigo. Depois eu volto na nossa pauta para a gente não perder muito a ideia O aqui, o foco. cronograma. Uhum. Mas
de certo modo, se eu olhar, aí puxando um pouco para a minha área, se eu olhar um pouco para esse efeito que você está falando, que para mim é uma novidade, eu não tinha ciência disso, e se a gente comparar com outros mercados, a gente, na verdade, está encarecendo o nosso processo produtivo, porque você obriga a mão de obra a se formalizar, o custo aqui é alto, e aí quando eu vou comparar com a produção em outro mercado, e aí hoje não vamos nem mais falar de China, porque tem muita coisa que na China nem é mais tão competitiva, a gente já está falando de Vietnã, Sim. Malásia, Myanmar, Índia e tal. Aí você vai para esses mercados onde a mão de obra, mesmo formal, é super mais barata, e a informal é predominante em muitos desses mercados. Então acaba que encarece nossa competitividade, né? Torna mais inviável, talvez, a gente competir com esses mercados, né? Ou eu estou falando alguma bobagem? Não, exatamente, Mário. Na verdade, assim, Uhum, eu sou super adepta, sou a favor, inclusive. Hoje mesmo eu postei um vídeo na minha rede social falando sobre a gente valorizar o produto brasileiro, sobre a gente dar essa importância, dar esse olhar para o produto brasileiro. Mas a gente sabe que isso acaba encarecendo. Por quê? Porque, assim, aqui a mão de obra, ela acaba sendo, enfim, por N motivos aí que todo mundo acha que está a uhum, par, você acha que está até mais a par que eu com a relação aos tributos, impostos, essa questão mesmo fiscal, de você ter que ter uma estrutura onde você tem que empregar, você tem que registrar, onde você tem que ter, enfim, tudo dentro dos parâmetros da lei, você não pode terceirizar nada, você não pode mandar para uma família em casa fazer um trabalho que você vai pagar, que você vai fazer certinho, mas assim, infelizmente, isso tudo sai fora desse permitido hoje dentro do mercado que trabalha para os magazines, né? Um mercado, inclusive, assim, que ele espreme a gente, né? Eu falo assim, super competitivo, você tem que ter um preço super, né, reduzido, você tem que ter um custo super enxuto, né? E ao mesmo tempo você tem que expandir, você tem que ter diversas coisas dentro de uma empresa. O pessoal que trabalha com magazine, que a Victor Blue hoje em Tietê trabalha com magazine, eu acredito que diversas confecções trabalham aí com Brascol, que entregam produto infantil, que trabalham com C&A, né? uhum. Cada dia que passa, as exigências são maiores, né? Se Sim. estendendo desde a matéria-prima até o produto final. Então, onde a minha Uhum, matéria-prima ela tem que estar dentro de todos os DGEs, de toda a fiscalização por causa de meio ambiente. Então, assim, não sim. é qualquer fornecedor que eu posso comprar tecido. Então, assim, não posso comprar, não posso faturar de uma forma... Enfim, N problemas fiscais, N problemas tributários que acabam encarecendo mesmo esse produto em si. Sim, realmente. Na verdade, teve uma vez, a gente atende uma empresa grande aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é fabricante do tecido jeans, né? Que depois vai aí para Tietê para confeccionar e se tornar roupa Santa acabada. Bárbara, Americana, também tem E várias tecelagens, né? A indústria sim, têxtil é tem um polo bastante muito aí. forte. Uhum, E na ocasião, coincidentemente, eu encontrei um conhecido meu que é dono de uma indústria de Tietê lá, dirigindo um caminhão, e aí é só uma curiosidade. E aí eu ouvi e falei, nossa, o que você está fazendo aqui e tal, né? A gente conversou um pouco e ele falou que ele estava vindo, e ele fazia isso uma vez na semana, porque ele optou em fazer dessa forma, porque ter um motorista fazendo o transporte para ele, ou contratar uma transportadora terceirizada, encareceria mais ainda o custo dele. Isso me chamou muita atenção, mas faz todo sentido dentro de um processo que você analisa, às vezes, centavos dentro de uma unidade, enfim, de uma peça, né? Na verdade, assim, por isso que eu falo que em Tietê mesmo, eu falo em Tietê que é a nossa cidade, onde a gente tem o maior conhecimento do número de pessoas que trabalham nesse ramo. Assim, a Uhum. maioria das empresas, um funcionário, ele executa a função de três, diferente de Sim, grandes empresas, né? Os sim, sim. funcionários, eles acabam sendo polivalentes, operando várias máquinas, fazendo várias funções, justamente para poder atender um custo aí, porque se ele for ter um funcionário para cada função, para cada etapa, às vezes ele não consegue. E isso não acontece só com as pequenas, não. Eu vejo, às vezes, numa empresa como a que eu trabalho atualmente, que é uma empresa grande, onde a gente acaba, eu me vejo, às vezes, executando coisas que poderia ter uma pessoa só para aquilo. E a gente sabe que se tiver mais um custo, né, Vai dentro do meu encarecendo cada vez departamento, mais. então, assim, isso Uhum. vai ficando surreal, Inviável, na né? verdade. Inviável, inviabiliza e não tem para onde correr, sabe? Sim, sim, com certeza. Entrou um comentário aqui, eu não queria perdê-lo, e aí já é um gancho para a gente voltar na pauta, né? O André Koala, que é um amigo meu, ele fez até uma live recentemente aqui comigo, ele trabalha Eu acho que com eu branding, vi. com marcas.
ele coloca que a gente estava falando aquela hora de marca própria, enfim, marca segmentada que você chama. Aí ele coloca um comentário aqui. Oportunidade forte, então, para a criação de produtos relacionados ao Covid e oferecer para as empresas colocarem as suas marcas. Como é que vocês estão vendo esse movimento? Então, esse movimento, né, com relação ao Covid, a indústria têxtil, eu falo de um modo geral, de confecção, ela, assim, ela já passou por diversas crises, né, e essa vai ser uma que eu acredito que vai afetar diretamente. Por quê? Porque, assim, tudo que envolve saúde, moda acaba ficando como supérfluo. Então, assim, Sim. é um momento assim que nós assim estamos tentando, dentro da confecção, entender ainda como vai ser esse segundo momento. Por quê? A gente produz calça jeans, né? Uhum. Na empresa que eu Uhum. trabalho hoje. Então, como a gente vai trazer esse produto direcionado para vai ser um produto de custo, vai ser direcionado a conforto. Que nem a gente está tentando várias alternativas. Então, um produto melhor, com maior durabilidade, para reduzir esse consumo. A gente está meio perdido ainda, Mari, sinceramente. Eu Uhum. mesma estou perdida ainda em como vai ser qual é a oportunidade que está acontecendo aqui nesse Uhum. momento, sabe? Uhum. Eu tô acompanhando várias lives também, tô vendo vários comentários, tô vendo várias reportagens para poder entender. Eu vejo que o pessoal de moda, eles estão buscando sim essa alternativa de ter um produto. Tem gente fabricando máscara, tem gente fabricando colete, tem gente fabricando produto, mudando a estratégia dentro da sua área de confecção para poder atender esse momento. Então, assim, tem muitas. A gente vê diversas fábricas de moda que vendem moda mesmo, que estão fabricando Uhum. máscara não só para doação, para venda mesmo. Né? Sim, Então, sim, é uma sim, sim. oportunidade que está rolando aí, que eu acredito que quem conseguir acertar essa veia, talvez é uma oportunidade para a gente, dentro do mercado nacional, entender o que é possível também a gente produzir internamente e não depender de uma China, depender de outros países também. Sim, eu até marquei uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente já colocar ela, que na verdade existem, do meu ponto de vista, duas oportunidades nesse momento que talvez a empresa possa aproveitar. Uma eu coloco que é curto prazo, outra é médio e longo prazo. A curto prazo seria, por exemplo, fazer máscara, enfim, usar o mesmo equipamento produtivo para produzir algo para agora. Mas eu acho que Sim. mais importante que isso é pensar um pouco a médio e longo prazo. E hoje de manhã, às 11 horas, teve uma live com o presidente do Santander, aqui do Brasil, e ele falava exatamente sobre isso, e por isso até eu marquei essa pergunta. Ele comentava que a gente vai mudar alguns hábitos, pelo menos num curto espaço de tempo, até a gente esquecer um pouco o coronavírus, mas muito mais em função de tentar evitar novos processos de pandemia, né? Porque hoje, com o mundo muito globalizado, você sabe bem que você também viaja, a gente Sim, está em contato com gente do mundo todo a qualquer momento. Então, é muito sim. fácil você ter essa transmissão de vírus. E ele comentava que os nossos hábitos talvez mudem. Então, por exemplo, talvez os assentos de avião tenham que ter cada um uma capa, igual o carrinho de supermercado tem com o bebê, algumas coisas desse tipo. Você vê alguma coisa também nesse sentido já sendo movimentada na indústria da moda? Eu vejo sim. Na verdade, assim, eu até assisti uma live onde foi pontuado alguma coisa parecida, porque assim, eu duvido que a gente saia do mesmo jeito que a gente Sim, esteve chegou, até né? agora, Uhum, uhum. né, Mário? Então, assim, eu acho, o que eu tenho visto bastante, já que eu tenho ouvido bastante, a indústria da moda, ela conseguir trazer um apelo maior dentro daquele produto. Que, assim, não Tá. necessariamente na confecção dele, não mudar o produto, mas, assim, onde aquela marca, aquele fabricante, enfim, ele fica responsável por uma parte social, por uma parte de ajuda aí dentro dessa parte de saúde, sabe? Aquela Uhum. marca, ela também fabrica, mas parte dessa renda vai para ajudar nisso, vai para Tá. ajudar naquilo, tá? Então, assim, eu tô vendo muito esses tipos de direcionamento. Uma empresa mais social, mais sustentável, mais Isso, preocupada com. exatamente, preocupada com essa questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, a questão da qualidade de vida, a questão do bem do ser humano mesmo em si. A cadeia têxtil hoje, eu falo, a indústria têxtil, ela é uma das mais poluentes hoje.
Sim. né? Ela é responsável por um fator muito grande de poluição dentro do meio ambiente. Então, assim, existe uma movimentação muito grande voltada para isso, sabe? Uhum. Na verdade, assim, já havia vindo muito forte esse apelo para esse olhar da questão de qualidade de vida, de você se voltar para um produto mais sustentável, mais ecológico. Então já vinha vindo essa questão muito. E eu acredito que isso vai enfatizar muito mais agora em virtude disso. Porque assim, não adianta nada. A gente tem ouvido muito, inclusive do Santander, eu acredito que teve uma reportagem, né? Que tipo assim, você pode ter qualquer dinheiro. Se você não tem saúde, do que Acabou. valeu. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas elas estão muito voltadas em salvar o planeta, enfim. Existe uma mobilização muito grande em volta disso. Mas, assim, voltando ainda na sua pergunta, eu acredito assim que o que eu tenho visto bastante é uma mobilização em cima assim dessa parte social em cima daquele produto. Ah, parte dessa verba, dessa renda vai ser destinado para a produção de máscaras a partir daqui, de produtos de higiene a partir daqui, para comunidades assim, porque assim a gente tem uma contribuição muito grande, né? Eu acho que é Uhum. importante isso. Perfeito. Entrou mais uma pergunta aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta para Ana, podem ir colocando aqui que eu vou lendo aos poucos, tá? Entrou uma pergunta aqui do Henrique Reis. Ele também esteve comigo aqui na semana passada. Ele é da China Trade Center. Eles organizam feiras. Inclusive, eles fazem uma feira chamada Gotex, que vem muitos fornecedores de fora para o Brasil para fornecer matéria-prima para a indústria têxtil nacional, né? E ele coloca aqui uma pergunta relacionada a isso. Pensando na cadeia global, no sentido que nenhum país é forte em tudo, como que o mercado internacional poderia ser um alinhado para a indústria têxtil nacional? Como que você vê, de certa forma, a gente não pode excluir a possibilidade de... A gente pode falar assim, não, vamos parar de importar, vamos só privilegiar a indústria Não, é nacional. impossível nesse momento. Mas de que forma Enfim. você, mas de que forma você vê essa conexão mercado nacional com o mercado internacional? É por matéria-prima que pode ser continuada e aqui se faz a transformação? É por representação de marcas lá de fora sendo produzidas aqui? Qual é a sua leitura disso? Eu acredito mais assim na questão da matéria-prima mesmo. O Brasil também ele Uhum, exporta bastante essa questão da matéria-prima para fora. Então, assim, a gente tem um mercado muito amplo, assim. Que nem, por exemplo, eu disse, a gente mesmo importa muito tecido, uhum, aviamentos. Então, eu acho que isso são oportunidades, porque é o que você disse. Nem todo a gente compra muito aviamento de fora que é uhum, muito mais barato. É muito mais barato. É uhum, assim, em questão de competitividade, estamos falando assim de um botão de 20 centavos no Brasil e lá fora 2. uhum. É muita Mesmo você diferença, né? fazendo Uhum, mesmo você fazendo toda essa transação, enfim, radar, enfim, tudo isso, e ainda acaba valendo mais a pena. Então eu vejo sim uma maneira assim da gente se unificar onde um país X ele é bom nisso, o outro. Porque assim, é o global, na verdade. Assim, um país uhum. depende do outro, né? Uhum. Você consegue ver oportunidades para a indústria brasileira, Ana? Eu não sei se esse movimento até já ocorre. Ali acontece um pouco nos cosméticos. Estou juntando várias ideias que a gente já falou até aqui. Tá. Então, vamos lá. Hoje, algumas empresas grandes de marca na área de cosméticos, ao invés de ela ter uma indústria aqui no Brasil, ela opta por toda a legislação da Anvisa, por toda a burocracia de legislação da Anvisa, ela opta por terceirizar a fabricação aqui e chegar aqui apenas com a unidade dela comercial, né? Então, ela tem todas as ações comerciais centralizadas no escritório, a produção é terceirizada e ela vem para cá, uma multinacional aí de cosméticos. Você consegue enxergar o setor têxtil brasileiro, até nossa região mesmo aí, sendo essa fábrica de marcas grandes de fora que ainda não estão no Brasil, vindo para cá e sendo terceirizados esses processos para nós, por exemplo? Eu vejo. Eu vejo, Uhum, porque assim, a gente tem um grande potencial nessa parte de fabril mesmo, né? O Brasil ele é uhum, muito forte nisso, na questão de mão de obra. Então, assim, eu uhum. vejo sim, uma grande oportunidade. A gente tem diversas marcas de fora que são produzidas aqui, como Leves. A gente tem Legal. diversas aí que são fabricadas no Brasil, né? Então, Uhum. assim, eu vejo sim essa oportunidade. Legal, muito bom. Entrou mais uma pergunta aqui, que é do Marcelo. Eu não sei se eu estou enganado, depois dá um joinha aí. Se for o Marcelo que eu estou pensando, é o que tem projetos na África, que mora nos Estados Unidos. Dá um joinha se for isso, porque tá com o nome do Instagram, não dá para saber, né?
Ele coloca aqui, ó, iniciativas sustentáveis e de impacto social poderiam encarecer o produto final. Mesmo depois da crise, a demanda por esse tipo de causa vai continuar crescendo, na sua opinião? Porque são produtos mais caros, né? A gente vai, na teoria, tentar economizar um pouco. Como que você vê esse link? Não gastar tanto, mas ser social. Na verdade, o que eu acredito? Na verdade, assim, as empresas já estão se mobilizando, o mercado já está se mobilizando para tentar reduzir o custo desse produto, exatamente. Porque, assim, a gente vem há um bom tempo falando sobre o produto ser sustentável, sobre ter esse produto mais ecológico e realmente faz todo sentido. Um tecido Uhum, sustentável ele é muito mais caro. Entendeu? Mas por quê? Porque no Brasil, enfim, no mundo afora, não se investe nesses tipos de tecnologia, tá? De uhum, reciclar, uhum. de sustentável, não se investe. Então eu vejo uma oportunidade de investimento nesse segmento para poder baratear. Porque assim, hoje eu sempre falo isso, tá, Mário? Hum, Existe uma força muito grande puxando, falando, existe uma pegada muito grande de marketing nessa questão uhum, da sustentabilidade e sim. muito pouca ação, tá? Uhum, Por que eu tô tá. falando isso? Vou citar algumas coisas referentes à empresa que eu trabalho, porque é o parâmetro que eu tenho. A empresa que Uhum, eu trabalho, por exemplo, para ela conseguir ter esse produto viabilizando o custo mais sustentável, não dependendo só da matéria-prima principal, que é o tecido, né? Que a uhum. gente sabe que o custo é lá em cima, ele teve que investir por baixo 4 milhões para poder ter Caramba. para ele ter maquinários de alta tecnologia, que hoje no mercado de jeans, quem conhece, por exemplo, assim, máquinas laser de alta definição, onde ela faz toda a parte de desgaste químico, onde a gente consegue reduzir o uso de produto químico, o uso de a quantidade de água, né? Uhum, E a insalubridade daquele produto, junto com o uhum, funcionário, enfim. uhum, Então, assim, uhum, para você ser sustentável, é caro. Mas eu acho uhum, assim que existe pouco olhar para isso. Então é um uhum. investimento que assim, se tratando da empresa que eu trabalho, tá, Mário? Sim, Que é sim, uma sim. empresa que trabalha em grande escala, ele assim, em 2 anos a gente acreditava em, não contando com essa crise agora, que Sim, sim. esse investimento Investimento? se pagaria. Entendeu? Tá. Porque assim, é um olhar, é uma empresa que ela acabou sendo visada por isso, onde todos os magazines buscam isso dentro da nossa empresa, porque a gente é um dos pioneiros que está tendo esse tipo de produto, Legal. tá? Que Legal, está tendo legal. esse maquinário. Então eu vejo uma oportunidade de as pessoas olharem para isso, de investirem, mas tudo é dinheiro. Né? Sim, Então, sim, sim. assim, eu acho que assim, tem que sair um pouco do papel e um pouco do merchan. Entendeu? As Uhum, pessoas têm que ter conscientização mesmo do que dá para ser sustentável. Hoje, os produtores, por exemplo, de aviamento, botões nacionais, estão tentando desenvolver. Então, hoje a gente já tem alguns outros recursos, tá? Onde o custo ele é um pouquinho mais caro, mas a gente está tentando, sabe, a longo prazo, a gente está conseguindo aí uma adequação de uhum. preço. Já não está tão caro como estava 2, 3 anos atrás. Sabe? Então Sim, eu sim. acredito que isso, quanto mais as pessoas se importarem, investirem nisso, eu estou falando de um modo geral, a cadeia em geral, a gente Uhum. vai conseguindo ter viabilizando isso tudo, né? Cada um dentro Exato. da sua matéria-prima, dos seus fornecedores. Então, assim, tem que ser uma engrenagem, é todo mundo voltado para isso. Na verdade, é exatamente essa ponderação que eu faria. Na verdade, são vários agentes interligados nesse processo, porque você precisa ter, de certa forma, intervenção governamental, reduzindo imposto, por exemplo, de maquinário que faça esse tipo de produção. Você tem que ter linhas de financiamento, por exemplo, para a sua empresa poder adquirir isso e ter um tempo mais largo para poder fazer o pagamento desse equipamento. Em compensação, você tem que ter quem compre para dar escala para esse processo produtivo, né? Porque senão, se você Exatamente. produzir poucas peças, eu imagino que se torna totalmente viável, né? Sim, e hoje a gente também tem alguns fornecedores, por exemplo, temos empresas que ela não atende a demanda para se pagar esse equipamento e ela terceiriza. Dentro da empresa dela, ela produz o dela e produz o do outro, do vizinho que Sim. não tem condições de ter uma máquina como essa. Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade, assim, da gente se unir, a cadeia têxtil de um modo geral, sabe? Uhum, A linha de uhum. confecção
Porque assim, por exemplo, se a empresa que eu trabalho, ela não é capaz de suprir toda a demanda daquele maquinário, por que não fazer para o meu concorrente, para o meu vizinho? Sim, Porque, na verdade, assim, não há necessidade. Aquilo lá é tempo máquina rodando, você está se pagando aquele tempo, hora daquela sim, máquina, e eu acho que isso engloba todo o mercado. É bom para todo sim, mundo, o mercado gira. Então, assim, eu acho que essa pandemia, enfim, toda essa crise, ela vai dar um outro olhar, com sabe? certeza. Uhum, Para uhum. tudo isso. E a sustentabilidade, ela vem pegando forte. Que nem você falou, realmente, a gente tem um aumento de custo, investimento. Mas também quando você calcula que uma calça jeans você gasta em torno de 100 litros de água e num processo sustentável você consegue gastar 8, então daí você começa a Caramba! falar, meu Deus, Esses números são alguma reais? coisa são reais. Caramba! Né? Daí, assim, um Uhum. processo químico que você usa tanto grama-litro de um determinado produto químico que você consegue substituir por laser. Então, assim, quando você vai ver na conta, no decorrer de todo o Sim, processo, da introdução desse processo, desse processo, você vai ver que você barateia ele. sim, sim, sim. De certa forma você Entendeu? ganha em algumas partes dele, né? Sim, sim. Sim, mas aí entra a questão. A gente tem que ter um tecido preparado para receber esse tipo de tecnologia, que hoje a gente não tem no Brasil, são poucos. A cadeia tá. Porque assim, se eu colocar isso em qualquer tecido, a peça não vai ficar bonita. Então, assim, é Hum. toda a cadeia, é o que eu disse, é toda a cadeia que precisa estar preparada para isso. Exato. É, eu acho que é um fomento geral. É, a China está entrando agora com. Agora não, já tem acho que 2 anos, o Henrique até pode confirmar aqui para nós no comentário, na nova Rota da Seda, porque eles querem restabelecer essa nova Rota da Seda. É um projeto chamado New Silk Road e para isso, é óbvio, né, a China tem muito recurso. Eles, na verdade, estão investindo, inclusive, em cadeias logísticas em países que participam desse processo, para baratear esses processos logísticos e que a parte principal fique lá. A gente teria que, talvez, tentar fazer algo similar aqui, obviamente, a nível nacional, para tentar reduzir. Sabe que eu sou muito favorável à ideia do coletivismo e tal. E eu tenho aqui inclusive o Thiago do Sebrae lá de Sergipe que me levou para conhecer, ele está assistindo aqui a live. Ele me levou num polo chamado Polo de Itabaianinha, é uma cidade eu acho que é mais ou menos 100 quilômetros de Aracaju, que é a capital do estado. E lá eles montaram uma zona industrial com todas as empresas lá, têxteis, e tem hotel dentro do polo. Então eles tentaram de certa forma unir as forças para fazer ações de marketing em conjunto, comprar em conjunto, porque a logística é mais difícil de chegar lá. Então é um processo super bem organizado, sabe? Acho que ações assim é que vão fomentar projetos maiores como esse que você está comentando. Exato, eu acho que é uma grande oportunidade agora para dar esse Uhum, olhar, para tirar um pouco esse uhum, individualismo. Porque o que, que eu penso? Por exemplo, aqui na nossa região, Mário, quantas empresas pequenas, eu vou dar tipo assim, que nem no Brás, você vai lá, você vai em diversas lojas onde você encontra o mesmo material. Eles exportam da China, eles se reúnem todos entre eles e eles compram lá um container e dividem. Ah, eu quero uhum. 1.000, outro quer 2.000. E eu falo, por que não a gente usar, de repente, uma oportunidade também de, por exemplo, assim, você produzir, você comprar em grande escala, como você falou, assim, de exportar um aviamento, dentro, porque assim, de um modo geral, né, eu tô falando na área que eu domino, todo Uhum. mundo usa os mesmos aviamentos, Sim, o sim. mesmo perfil de matéria-prima. Então, assim, só nasce para todo mundo, cada um tem a sua especialidade, cada um tem sua mão. No universo que eu trabalho, na verdade, os magazines, eles já trabalham com direcionamento já mais segmentado, onde a empresa que eu trabalho, ela é boa em quê? Ela é boa em fazer modinha, ela é boa em fazer Uhum. jaqueta, ela é boa. O outro é bom em fazer camisa. Então eles já fazem, o magazine, de um modo geral, eles já fazem esse direcionamento. Então, assim, é uma oportunidade para todo mundo. Legal. Entrou outra pergunta aqui, Ana, que é da Ferluca. Agora, não sei se é Fernanda, enfim. Ferluca. Fernanda, Fernanda, ela coloca assim, ó, existe hoje alguma proposta de dedução fiscal para empresas que optem pela produção de produtos sustentáveis? Você tem essa informação a nível nacional? Se não. tem alguma Não, dedução? eu não tenho nenhuma informação precisa, mas assim, pelo que eu acompanho e vejo, não. Não tem nada que você abata, que você tenha algum custo-benefício em estar produzindo um produto menos agressivo para o meio ambiente. Não, hoje não. Perfeito.
Se tiver algum contador aqui que quiser nos ajudar também com a sua pergunta, pode comentar. E alguém saiba também, eu desconheço. Sim, a nível de importação, se você trouxer um equipamento, como eu mencionei antes, se você trouxer um equipamento que ele não tenha um fabricante daquele mesmo equipamento no mercado nacional, o imposto de importação dele cai para 0%. Então, dentro de uma linha de produção, esse seria um benefício fiscal que eu conheço porque é a minha área, né? Mas a nível nacional também não conheço. O Guilherme Seaca, meu amigo, acho que você também o conhece, da Gráfica, ele fala: as confecções do estado de São Paulo sofrem impacto com as de Santa Catarina devido a ter um ICMS maior. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Eu posso comentar um pouquinho sobre isso? Você quer comentar sobre a questão do impacto de Santa Catarina versus São Paulo? Pode falar, assim, eu sei que eles fizeram toda uma manobra fiscal aí há uns anos atrás, mas você talvez domine mais esse assunto para poder dizer, né? Legal. Bom, de fato, sim, tem uma competitividade muito desleal, no meu modo de ver, mas na verdade é uma situação histórica da questão do Estado de São Paulo com os outros estados, é o que a gente chama de guerra fiscal, né? O estado de Santa Catarina, para as importadoras que estão lá, as importadoras elas não pagam ICMS se elas estiverem no regime especial, não pagam na importação e depois na revenda, quando elas revenderem interestadualmente, elas pagam 4%, aliás, elas acreditam 4% de ICMS na cadeia, pagando em média 2%. Então, elas são até remuneradas pelo próprio estado para estarem lá e às vezes com uma unidade apenas distribuidora, né? Sem necessariamente produzir nada. O incentivo fiscal acaba sendo muito mais interessante, né? Então, grandes importadoras hoje do têxtil estão lá, não tem muito o que ver em termos de competitividade. Agora, as indústrias continuam predominantemente aqui, né? Tem alguns polos no sul também, mas esse benefício em específico dessas importadoras que estão em Santa Catarina tem a ver com o ICMS em importação por conta dessa questão. Não há previsão, ainda que exista essa guerra há muitos anos, dessas questões serem regularizadas. Para isso precisaria de reforma tributária, enfim, uma série de coisas. Mas é um cenário absurdamente complexo e, ao meu ver, bem improvável a médio prazo, nem a curto prazo, a médio prazo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Peraí, se eu pulei alguma coisa. Não sei se o meu dedo está... agora foi. Vamos lá. O Ludmar entrou aqui. O Ludmar é meu contador, não sei se ele quiser ajudar a questão se há alguma redução fiscal ou não, tributária no ambiente sustentável, nos ajude. Deixa eu ver aqui. Henrique Reis novamente, vamos ver o que ele comenta. Exatamente, a nova Rota da Seda foca muito em investimento em infraestrutura, logística e outras, que é a Rota da Seda da China. Vamos lá. Rudi Cancel, você conhece ele, Ana? É meu cunhado. Visto que a produção de produtos sustentáveis é de maior custo para a empresa, como é o processo para que o cliente não pague mais caro por isso? Enfim, uma pergunta desafiadora, né? Será que daria para se bolar um formato de venda em que o comprador talvez tivesse algum benefício em comprar o produto sustentável? Algo assim, será que está sendo discutido? Então, na verdade, assim, não existe realmente nada que faça aí uma dedução aí do valor, o que acontece muito, eu falo assim, no mercado que a gente trabalha. Eu vejo que a marcação em cima, tô falando do markup em cima desse produto, as empresas, para ter esse apelo dentro da loja, dentro do seu perfil, enfim, do seu merchan, ele acaba apostando nesse produto, pagando mais caro por ele, mas não repassando isso para o cliente. Então, assim, ele deixa de ganhar o que ele deveria em cima daquele produto para ter ele dentro do custo aí que seja dentro do perfil do seu cliente. Então, assim, isso acontece muito, tá? A gente vê algumas empresas, algumas marcas aí, como a Farm, a Renner mesmo, com um projeto que eles chamam de Redins, Refarm, que é todo um projeto sustentável, onde você indo na loja, você fala, nossa, como que conseguiram isso? A gente que entende de quanto custa aquele tecido, quanto custa aquele aviamento, aquela construção daquela peça, e a gente fala, o número não fecha. Não é que o número não fecha, ele realmente reduziu a marcação para poder não repassar esse custo para o cliente final, tá? Para o consumidor final. Mas isso não é interessante, porque quando você visa um universo mais sustentável, você como é que faz para pagar essa conta? Estamos falando de coleções cápsulas, onde estamos falando de 10 modelos dentro de 1.000 modelos de venda. Então, assim, a gente
não teria que fazer todo esse processo que a gente já comentou, de ter toda essa engrenagem, toda uma mobilização, um envolvimento maior de empresas, desde o fabricante de matéria-prima e insumos, buscando alternativas para ter esse produto sustentável de uma forma mais competitiva de preço, seja ela na importação, seja ela mudando, investindo em tecnologia para poder ter todo esse material e a gente conseguir reduzir esse custo dentro do produto. Perfeito. O Renato Monaro, que esteve aqui comigo ontem, ele é da Etecom, um escritório super grande ali de Santa Bárbara, de contabilidade. Ele fala, reforma tributária no Brasil parece até utopia, realmente, né? Marcelo, vai ter um link sim, eu vou disponibilizar depois no YouTube, fique tranquilo, depois eu compartilho na rede aí do meu WhatsApp, tá? Pessoal, se tiver mais alguma pergunta aqui, aproveitem, na verdade a gente já passou do tempo, mas se você puder, Ana, segure mais 5 minutos, os acréscimos Claro. aí antes de acabar o jogo. Dos tópicos que eu havia pontuado aqui, só faltou um, eu queria que você comentasse e, enfim, acho que é um tema que é importante também a gente desbravar. A gente fala no Brasil muito da mão de obra escrava lá fora, principalmente em relação à China. Na Brasil, a China já mudou muito isso, que ficou caracterizado, vai demorar para passar esse histórico, né? Mas hoje essa mão de obra mais barata, ela está em outros países envolto ali a China, que inclusive a China incentiva justamente para poder produzir para a China, né? Então a gente está falando de Vietnã, Myanmar, enfim. E ali tem uma mão de obra realmente muito barata. Porém, aqui ainda no Brasil, vira e mexe eu ouço ou vejo matérias falando sobre a mão de obra escrava no Brasil. Não a informal, que a gente está acostumado aí na região e tal, mas principalmente a de bolivianos. Você tem visto uma diminuição disso? Como que você está vendo esse tipo de coisa no mercado nacional? Eu vejo uma redução bem grande disso em virtude da maneira com que os magazines, que é o que estão dominando hoje o mercado nacional, né, quem Mari? compra, então, né? assim, na verdade, assim, hoje a gente vê que os magazines, eles estão ocupando todo o espaço da moda no Brasil, tá? E do modo geral no mundo, na verdade, não é só os fast fashion, tipo assim, a gente tá falando de Zara, de H&M, então esse pessoal aí, eles dominaram o mundo e isso tá vindo também pro nosso país, né? Então a gente vê hoje C&A, Riachuelo, Renner, onde assim, muitas pessoas que antes nem conheciam, nem tinham o hábito de entrar, hoje as pessoas só compram nesse tipo de magazine. Por quê? Porque ele tem um produto de qualidade, um produto bom, né, com poder e com preço acessível. Tá? Então, o que eu acho? Esses magazines, eles têm como é que eu posso dizer? Eles são muito fiscalizados, né? Tá. Então, essa questão tributária, essa questão de mão de obra escrava. Então, automaticamente, eles repassam isso para toda a cadeia de fornecedores. Por exemplo, quem produz hoje, em grande escala, para magazine, assim, você tem que estar tudo regulamentado. A gente tem, por exemplo, na empresa que eu trabalho, que é uma empresa maior, né? Eu vou citando como exemplo a empresa que eu trabalho para Magazine, mas isso se estende para todo mundo, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela de jeans, de malharia, não importa. Então, assim, o processo é o mesmo para todo mundo. Então, assim, você tem que estar com todas as suas guias de imposto recolhido, todos os seus... tudo dentro da lei. Assim, dentro, a fiscalização, os auditores, eles vão até a empresa, eles abordam um funcionário aleatoriamente dentro da empresa. Então, assim, aponta aquele funcionário, é um negócio, assim, inacreditável. Então, ele vai lá, pergunta o nome daquele funcionário, sobe no RH, pega toda a guia de imposto dele, tudo que está pago, toda FGTS. Então, assim, isso tudo é uma forma, assim, de você cercar e você garantir, você entendeu? Que aquele funcionário, ele não seja explorado, não seja, como é que eu posso dizer? Seja... submetido a um trabalho escravo, tá? Então, assim, a empresa é obrigado a ter banheiro, é obrigado a fornecer alimentação. Então, assim, são diversos critérios que os magazines hoje, eles adotaram para evitar esse tipo de coisa, para tentar cercar, né? Para tentar inibir isso. Sabe? A gente sabe que ainda tem, no Brás, às vezes a gente escuta muito falar, mas assim, são confecções que elas não estão dentro desse ramo, ainda existe. Mas assim, eu vejo sim que isso vem reduzindo cada dia mais. Tá.
Tem algum Graças a Deus. selo, graças a Deus, tem algum selo que a empresa é reconhecida aqui no Brasil por ela Tem. ter essa cadeia controlada? Tem sim. Na verdade, assim, todas as confecções do país que fabricam hoje, não só para Magazine, tá? Por exemplo, o grupo Restock, que eu citei, né? Que é dono Tá. de várias marcas e tem outros grupos também. Quem não é certificado pela BVTEX, que é esse órgão que fiscaliza, que faz toda essa parte fiscal, de fiscalização, desde o funcionário até nota fiscal, até compra de insumos, enfim, Uhum, você não pode produzir para eles, não existe. E se você perde, e essa fiscalização, ela é uma vez por ano, se eu não me engano, ou a cada 2 anos, ela é renovada. Então, assim, você uhum. passa por diversas auditorias e, tipo assim, você foi notificado porque seu extintor está vencido. Você é notificado. Hoje. Daqui 30 dias é feito. Arrumou? Não, não arrumou. Você pode perder a certificação, às vezes, por causa de um extintor. Caramba, Então, é assim, o rigoroso. negócio é rigoroso mesmo. Então, isso faz com que as empresas levem a sério, né? Porque, assim, se eu perco a certificação, automaticamente todos os meus clientes hoje param de comprar de mim. Não existe possibilidade de se manter a nossa carteira. É um Isso, assim, não pré-requisito. Uhum. é um pré-requisito. Mas isso, de certa forma, também não transforma o mercado, na sua opinião, um mercado meio que oligopolista? Porque para você ter toda essa estrutura montada e ser competitivo, não acaba ficando na mão de dois, três e tirando o pequeno e médio dessa jogada? Infelizmente, sim, Mário. Uhum, Muitas uhum. empresas, eu falo assim, de 3 anos para cá, muitas empresas fecharam, não conseguiram, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem pontual aqui mesmo. Eu conheço muitas pessoas do ramo de estamparia, de silk, aqui em Tá. Tietê. Muita gente me conhece e fala, Ana, direto. Lavanderias, o pessoal fala, Ana, não tá precisando de ninguém lá. E tipo assim, faz acho que uns 2 anos mais ou menos que a gente está com uma deficiência enorme. A gente não tem, por exemplo, um fornecedor de silk dentro da qualificação da BVTEX. E assim, o Caramba. pessoal que é pequeno, que trabalha ali com, às vezes com adolescente, às vezes pega aquela mão de Uhum, obra, às vezes é o próprio dono, que é o que você falou, o uhum, cara não consegue, por exemplo, ter um banheiro feminino e masculino, ele não consegue, por exemplo, ter toda a aprovação de bombeiro, instalação, tratamento de água, né? Então, assim, uhum, recolher todas as guias necessárias, inviabiliza quando o cara cobra, sei lá, 20 centavos por cada estampa. uhum. Entendeu? Ele tem que produzir numa escala gigantesca. Ela não, essa empresa ela não pode fazer mais do que 1 hora extra por dia. Então, assim, Caramba. eles fiscalizam tudo. Então, assim, é uma Uhum. coisa assim que engessa de uma certa forma, sim. Sim, sim. O Renato Molari, inclusive, comenta aqui, parecido com isso que a gente acabou de falar, ele fala que ele acredita que em relação à mão de obra existe uma regulação excessiva e custos trabalhistas que são altíssimos. E aí isso acaba fazendo com que as empresas maiores saiam ganhando aí por termos de escalabilidade, enfim, são maiores, então acabam minimizando o impacto desses custos dentro do processo produtivo, é fato, né? O cara fazer dois banheiros com faturamento de 20 mil por mês e outro que fatura 2 milhões por mês é completamente diferente, né? Exatamente. Eu falo assim que acaba que, tipo assim, e a gente vê um aumento até a crise acontecer, por exemplo, assim, a gente teve um aumento assim, onde a gente parou a gente faturava em média 250 mil peças mês. A Uhum. gente, do ano passado, do final do ano retrasado para o final do ano passado, a gente dobrou. A gente estava Cara, faturando em média 500 mil peças mês. Por quê? Porque muitas confecções não aguentaram. Não entendi. aguentaram, não aguentaram, perderam certificações, não conseguiram atender a demanda, todos esses pré-requisitos e acaba que todo esse trabalho vai migrando para os maiores, as potências que acabam conseguindo manter todo esse formato aí, né? Fazer os Perfeito. investimentos necessários. Tem uma última perguntinha para você só, e aí a gente já finaliza. A gente chegou num ponto de pensamento aqui que a gente está falando que essa estrutura toda para se atender um magazine, ela acaba gerando oportunidade para o grande empresário, grande indústria têxtil. Por outro lado, a gente também tem visto um aumento, ainda mais agora com o corona, muito intenso dos e-commerces. Então, o e-commerce Muito. atinge o consumidor final.
Então, ao invés do Magazine ser a ponta da venda final, o e-commerce está fazendo essa ponta. Você acredita que isso talvez seja até uma certa esperança para o pequeno empresário que não vai conseguir atender o Magazine, mas de repente ele atender o e-commerce, porque o e-commerce não vai exigir todo esse processo de regulamentação que se envolve no Magazine. Então, para ele é mais fácil, talvez, atender o e-commerce do que, de repente, um Magazine. Você acha que isso é uma oportunidade nesse caso? Eu vejo uma excelente oportunidade, sim, eu acredito muito nisso, e a gente vê essa mobilização muito grande. E a pandemia, realmente, esse momento que a gente está vivendo, isso ficou muito nítido para todo mundo, o quanto a gente consegue, porque assim, tem muitos tabus, na verdade, assim, a pessoa, ai, não gosto de comprar pela internet, ai, não compro roupa pela internet. E assim, a gente vê num momento assim que as pessoas assim, oi? Como não? Uhum, Consigo, uhum, posso, vou uhum, tentar. Então, assim, eu vejo uma grande oportunidade, sim, nesse trabalho de e-commerce. Eu acho que é uma oportunidade para os pequenos, para os uhum, médios e para os grandes que também não tinham muito esse perfil. E, assim, para o comércio em geral, eu vejo uma oportunidade, né? É, uhum. é, voltada para esse e-commerce. Nessa questão da oportunidade que você cita também, Mário, eu falo assim, as estruturas físicas hoje, a gente vê, tem empresas assim, isso tem um custeio. Então, assim, às vezes o cara trabalha com e-commerce, ele consegue ter um galpão menor, ele consegue se dispor de menos pessoas trabalhando para Sim. ele. Então, assim, eu vejo assim como uma grande oportunidade. Sim, sim, até porque com esse susto do coronavírus, eu acho que as pessoas inicialmente vão ter até receio de provar uma roupa numa loja física, né? Pela contaminação, porque se não me engano ela dura Sim, alguns dias, né? No tecídio, eu não sei isso. exatamente. Eu não sei exatamente, mas parece que são 2 dias, né? É um negócio assim, 48 horas, não é? Então, Não, eu não sei realmente. não me Então, recordo. realmente. Mas eu acho assim que está sendo uma oportunidade para todo mundo rever Uhum, os uhum, conceitos. As empresas mesmo, com essa questão do home office, quantas empresas sempre foram muito contra isso e, mediante essa uhum, situação, estão sendo obrigadas a optar por esse formato, né? E tá vendo que está funcionando, é possível. Então, assim, uhum. eu vejo oportunidade para diversas frentes aí, na redução dos custos mesmo, para fazer um processo mais enxuto. Eu vejo uma grande oportunidade, sim. Só para fechar, mais um minuto. O Célio Soares, da TGRH, ele pergunta se empresas que têm ISO conseguem competir com as que têm a BVTEX, esse selo da BVTEX que você citou. Na verdade, assim, eu acredito que uma coisa é distinta da outra, mas a Diferente da pessoa outra. uma empresa que tem ISO, ela vai estar extremamente regularizada, ela precisa ter diversos critérios, então assim, dificilmente uma empresa que tem ISO não vai conseguir a certificação da BVTEX, Ah, né? Porque legal. Uhum. assim, as exigências da ISO estão muito dentro do que é a exigência da BVTEX. Né? Então, assim, você Entendi. precisa ter. Tá tudo dentro de formulário, tá tudo. Tudo tem que ser inspecionado. Então, assim, tá tudo muito. Procedimentalizado. Uhum. Exatamente. Então, assim, quem tem uma ISO dificilmente não vai conseguir uma BVTEX. É muito mais simples. Eu acredito, Tá, assim, que é legal. muito mais simples. Legal. Bom, obrigado pela sua atenção. A gente passou uns 15 minutos quase aí do tempo Olha! de tempo mínimo. É que passa rápido, né? E obrigado aí pelo seu tempo, pelas informações. Eu achei assim fantástico, bastante coisa que eu não fazia a mínima ideia. Achei muito bom mesmo. Queria te parabenizar aí pelo seu conhecimento, enfim, pelo seu aprofundamento na Obrigada, área. obrigada eu da oportunidade de estar expondo aí um pouquinho Aham, do nosso universo aí, que emprega muitas pessoas, é um mercado muito promissor aí dentro do nosso país, sim. né? E importante para nossa região, com E certeza, né? importante. Uhum. Bom, Ana, essa live então fica disponível aqui por 24 horas, depois vai para o YouTube, compartilho o link com você, compartilho nas redes sociais nossas aqui. Queria também dizer que se vocês quiserem perguntar mais coisas para a Ana, vão lá no Instagram dela, depois perguntem mais coisas para a Ana lá no direct, enfim. Acho que é uma oportunidade interessante aí e, pelo que eu tenho acompanhado, você tem postado bastante coisa legal também, eu tenho visto alguns dos vídeos, acho que é legal também seguir para ir acompanhando esse Tudo que movimento do eu Made in gosto Brasil aí. bastante. Isso, eu acho que é uma oportunidade das pessoas assim valorizarem, né? Não Uhum. só o que é Brasil, mas o que é regional, o que é da nossa cidade. Eu tenho pegado muito em cima disso. Eu acho que é o momento da gente olhar para a nossa região, para aquilo que está mais perto, para aquele empreendedor que está do nosso lado, que é o momento da gente dar as mãos aí.
Perfeito. Muito obrigado. Obrigado por todo mundo que também perguntou aqui, que está parabenizando a Ana aqui. Valeu da participação. Um abraço para todos vocês. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.